Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, infinita misericórdia, infinito amor, em especial e acima de tudo, pelo dom da vida. Agradecemos a este Pai por ter nos concedido mais uma vez a oportunidade do corpo físico, mais uma vez a oportunidade de aqui nos encontrarmos ligados a este instrumento que nós conhecemos com o nome de corpo físico, aqui no planeta Terra, esta belíssima universidade da alma, este belíssimo educandário onde nós nos encontramos, não para sofrermos, mas aqui nos encontramos para aprendermos, em especial e acima de tudo, aprendermos a amar, aprendermos em colocar em prática os ensinamentos que Jesus veio e exemplificou para todos nós. E por isso nós agradecemos também a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade. Agradecemos aos Espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Estes abnegados companheiros que constantemente têm essa disposição firme em nos auxiliar. Agradecemos a todos vocês, companheiros de jornada terrena, que aqui se encontram nesta página virtual, outros que chegarão depois, outros que terão acesso a estas reflexões devido aos compartilhamentos que são realizados. Então agradecemos a todos e sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus, para mais este momento de estudo e de reflexões. E hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro de autoria de Emmanuel e Chico Xavier, que tem como título Palavras de Vida Eterna. E hoje as nossas reflexões terão como base o capítulo de número 31, que tem como título Combatendo a Sombra. Então aqui Emmanuel nos traz ensinamentos acerca deste combater a sombra. O que é que nós estamos fazendo? Que tipo de comportamento nós estamos adotando para realmente combatermos esta sombra, para combatermos o lado sombra que ainda teimamos carregar conosco? Será que estamos realizando todo aquele esforço necessário e suficiente para fazermos brilhar a nossa luz, conforme Jesus nos orienta há 2000 anos? Brilhe a vossa luz diante dos homens. Então é preciso que nós nos esforcemos para que prevaleça o nosso lado luz, já que, conforme a doutrina espírita nos mostra, conforme o Espírito Joana de Ângeles nos mostra de uma forma farta, de uma forma bastante abundante, que todos nós carregamos conosco ainda estes dois lados, o lado sombra e o lado luz. Mas, via de regra, nós ainda evidenciamos nos outros e também em nós o lado sombra. Então é preciso que obedeçamos aquele chamado de Jesus para fazermos esforços, para fazermos brilhar a nossa luz. Porque, sem sombra de dúvida, que a sombra verdadeiramente ela não existe, que a escuridão verdadeiramente ela não existe. O que existe ainda devido à nossa teimosia, à nossa rebeldia, é a ausência de luz. Assim que a luz chega, a sombra desaparece. Então precisamos fazer brilhar esta luz. Mas antes de começarmos aqui nestas palavras belíssimas de Emmanuel,
faremos mais uma vez a nossa leitura do livro Pai, Perdoa-lhes, mais uma mensagem acerca do perdão. A mensagem também é a de número 31, que tem como título Diminuindo a Distância. Então aqui o Espírito Irmão José, através da mediunidade de Carlos Bacelli, nos traz aqui ensinamentos acerca daquele comportamento que precisamos adotar na nossa vida para diminuirmos a distância. Então aqui ele nos diz o seguinte: se te empenhas em diminuir a distância que se fez entre ti e alguém, busca criar ensejo de lhe prestar um favor. Então aqui ele nos fala que para diminuirmos essa distância que nós tenhamos criado entre nós e alguma criatura, algum companheiro ou companheira de jornada, é preciso que nós busquemos criar o ensejo, a oportunidade de prestarmos um favor àquela criatura. E aí ele nos diz ainda, se não tens como fazê-lo, ou seja, se não aparece a oportunidade de prestar este favor de maneira direta, procure beneficiar um coração que lhe seja extremamente querido. Sem sombra de dúvida que se nós beneficiarmos não a ele por falta de oportunidade, mas beneficiarmos um ente querido seu, um coração querido desse companheiro, dessa companheira, ele se sentirá feliz ou ela se sentirá feliz e esta distância irá sendo diminuída aos poucos. E ainda ele diz, somente a luz do amor é capaz de derreter o gelo da indiferença. E realmente somente a luz do amor é capaz de derreter o gelo da indiferença que tenhamos construído entre nós. Não há quem consiga, nos afirma irmão José, que não há quem consiga, que consiga manter-se impermeável a um gesto de gentileza. Então aqui ele nos afirma que ninguém consegue ficar por muito tempo de forma impermeável a um gesto de gentileza real. E ainda ela acrescenta que muitas vezes um simples abraço transpõe enorme e profundo abismo. Um sorriso é capaz de desmontar o espírito que se transfigurou em fortaleza de pedra. Então, sem sombra de dúvida, conforme ele nos afirma, que um simples abraço transpõe enorme e profundo abismo, da mesma forma que um sorriso é capaz de desmontar um espírito que se transfigurou em uma fortaleza de pedra. E por último, ele ainda nos afirma, experimenta ser útil a quem emite contra ti vibrações de antipatia e observa os resultados. Então, se alguém emite vibrações de antipatia contra nós, não vibremos na mesma faixa que ele, que ela está vibrando, não vibremos na faixa da antipatia, mas procuremos buscar a faixa da simpatia, a faixa da harmonia, a faixa do amor, a faixa da fraternidade, que sem sombra de dúvida que esta distância será diminuída aos poucos. Muita paz a todos nós neste momento e busquemos estas vibrações. Então fechamos aqui este parêntese com o irmão José para começarmos aqui nas palavras de Emmanuel, neste capítulo 31, combatendo a sombra. Irmão José nos trouxe orientações para combatermos e diminuirmos a distância. E aqui Emmanuel nos traz orientações acerca deste combater a sombra. E ele trouxe como referência, no início deste capítulo, palavras de Paulo, em sua epístola aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1, quando Paulo disse aos romanos e a todos nós da seguinte maneira:
e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Então aqui Paulo, escrevendo aos romanos, chamou a atenção deles e de todos nós, que nós não podemos nos conformar com a tirania, com o comportamento das pessoas aqui neste mundo, com a maldade que ainda campeia aqui neste mundo, mas que nós não precisamos e não podemos buscar a transformação do mundo ou das pessoas que estão aqui neste mundo, mas sim nós precisamos buscar a nossa própria transformação, porque o mundo será transformado e está sendo transformado pouco a pouco por meio da nossa transformação. Então aqui Emmanuel vem e nos diz o seguinte, que o aviso evangélico, ou seja, o aviso de Paulo, é demasiado eloquente. Todavia, é imperioso observar-lhe a expressão profunda. Então aqui ele nos chama a atenção que Paulo escreveu com eloquência aos romanos, mas só que a expressão profunda é preciso que seja observada. O apóstolo divinamente inspirado. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que Paulo, quando escreveu esta carta aos romanos, ele estava divinamente inspirado e adverte-nos de que, em verdade, não nos será possível a tácita conformação com os enganos do mundo. Não podemos nos conformar assim de uma forma tácita com os enganos do mundo, tanta vez abraçados espontaneamente pela maioria dos homens. No entanto, não nos induz a qualquer atitude de violência. Então aqui ele nos lembra que Paulo, quando escreveu aos Romanos, ele falou que não poderíamos nos conformar com a maldade do mundo, com a maldade que aqui se encontra ainda neste mundo, mas ele não disse que precisamos ou que precisaríamos nos revoltar ou adotar atitude de violência aqui neste mundo. Não, de forma alguma. Ele pediu a nossa transformação em nos melhorando, sem sombra de dúvida. Se eu realizar o meu processo de melhoria, se você realizar também o seu processo de melhoria, cada um de nós que realizar o seu processo de melhoria fará com que o mundo se torne melhor. E aí ele acrescenta, não nos pede, aqui ele diz que Paulo não nos pede rebelião e gritaria. Não, de forma alguma, Paulo não pediu isto. E também Paulo não nos aconselha azedume e discussão. E também Jesus não pediu isto. E aí ele diz que a palavra da boa nova, ou seja, a palavra do evangelho, a palavra da boa notícia, solicita-nos simplesmente a nossa transformação. Não esperemos a transformação dos outros, não queiramos realizar a transformação dos outros. Realizemos em nós mesmos, em primeiro lugar, a nossa própria transformação. E ainda ele acrescenta que não nos cabe, a pretexto de seguir o mestre, sair de chicote na mão, de chicote em punho, golpeando aqui e ali, na pretensão de estender-lhe a influência. Não é com violência que iremos estender aos outros a influência do Evangelho do Cristo, levar os outros à força, através da violência, os ensinamentos de Jesus. Não, de forma alguma. E aí ele diz que é imprescindível adotar a conduta dele próprio, ou seja, de Jesus, que em nos conhecendo as viciações e fraquezas, suportou-nos a rijeza de coração, orientando-nos para o bem. Então aqui ele nos orienta, Emmanuel, que é preciso que adotemos o comportamento do próprio Cristo, que
conhecendo todas as nossas viciações, todos os nossos defeitos, as nossas fraquezas, mesmo assim suportou a nossa rebeldia, a nossa rijeza de coração e trabalhou constantemente no bem, nos mostrando na prática o caminho a ser percorrido por cada um de nós em cada dia, com o esforço paciente da caridade, que tudo compreende para ajudar. E ainda Emmanuel acrescenta: não movimentes deste modo o impulso da força, constrangendo os semelhantes a determinadas regras de conduta diante da ilusão em que se comprazem. Então aqui ele nos chama a atenção que não é através da força, o impulso da força, constrangendo o semelhante a determinadas regras de conduta. Não, de forma alguma. Não iremos transformar ninguém à força. E aí ele nos orienta da seguinte maneira: qual deve ser o nosso comportamento neste combate constante da sombra? Não queiramos combater a sombra que existe nos outros, mas combatamos em nós, em primeiro lugar e acima de tudo, a sombra que teimamos carregar conosco. Renovemo-nos para melhor, nos orienta Emmanuel. Eleva o padrão vibratório das emoções e dos pensamentos. Cresce para a vida superior e revela-te em silêncio na altura de teus propósitos, convertendo-te em auxílio precioso da divina iluminação do Espírito, na convicção de que a sementeira do exemplo é a mais duradoura plantação no solo da alma. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que é preciso que realizemos este trabalho de semeadura, essa sementeira do exemplo, que é a mais duradoura plantação no solo da alma. Não queiramos transformar os outros com palavras, mas sim através do nosso exemplo de perseverança nesse trabalho da divina iluminação do Espírito. E por último, Emmanuel ainda nos lembra: não te resignes aos hábitos da treva, mas clareia-te. Prestemos atenção que Emmanuel nos fala aqui não para clarearmos o caminho dos outros, mas que clareia-te por dentro, purificando-te sempre mais, a fim de que a tua presença irradie em favor do próximo a mensagem persuasiva do amor, para que se estabeleça entre os homens o domínio da eterna luz. Então aqui Emmanuel nos orienta neste trabalho constante para combatermos a sombra, que este trabalho tem que ser realizado no nosso mundo interior, através desta mensagem persuasiva do amor na prática, para que possamos estabelecer entre nós, as criaturas aqui na Terra, o domínio da eterna luz, purificando em nós as nossas atitudes. Muito obrigado, meus irmãos e irmãs, por mais esta oportunidade que nos foi concedida de aqui nos encontrarmos juntos, estudando mais uma vez estes belíssimos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Recebam todos o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Muito obrigado, um abraço fraternal e até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir. Até breve, meus irmãos e irmãs.